Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu gravar mais um pão diário, fundamentado no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 20, quando vai dizer-nos assim: E disse Deus, produzam as águas. Deus produz as águas. Agora Deus dá ordem às águas que elas produzam. Então Deus não nos fez como únicos ou como a única fonte de produção. Então não importa quantos discípulos você tem, importa quantos discípulos têm os seus discípulos. Então você não é a única fonte de produção. Deus produziu as águas e fez as águas com capacidade de reprodução, ok? Esse é o ciclo da vida. Caso contrário, Satanás, ao matar o primeiro homem, ao morrer o primeiro animal, acabaria o ciclo por ali. Mas Deus é tão Deus que nos dá essa imensa capacidade de reprodução. Então tudo que Deus faz com capacidade de produzir. Então você foi feito com capacidade de produção, de produzir, tá bom? Produzam as águas, cardumes, seres viventes, e voe as aves acima da terra no firmamento no céu. 21. Criou, pois, o Deus os monstros marinhos, observe, foi Deus quem criou, por ordem deste, criou com a sua palavra. Foi ele quem criou. Sem a sua palavra, as águas não produzem. A criatura não consegue produzir sem a ordem do Criador. Isso aqui é lindo demais. Você consegue produzir, mas só consegue produzir debaixo de uma palavra que vem de Deus. Se não for a palavra de Deus, você não produz, eu não produzo, ninguém consegue produzir. Então Deus criou, foi Deus que fez, a autoria deste. Porém, Deus fez por intermédio das águas que produzem por intermédio da sua palavra. Então a palavra de Deus cria um ambiente de produção. Deus criou os monstros marinhos, os seres viventes, que se arrastam, os quais as águas produziram, foi as águas que produziram, por ordem de Deus, abundantemente, segundo as suas espécies, ok? Então, criacionalismo, né? Segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. Então, homem não gera macaco, macaco não gera homem, segundo as suas espécies. E o que viu Deus? Viu Deus que tudo isso era bom. 22. Então Deus os abençoou. Quando eu produzo de acordo com a minha espécie, a bênção. Então quando alguém quer dizer que eu sou criação de uma espécie que não é a minha, não há bênção. Viu por que o diabo quer insistir em dizer que você é criação de qualquer coisa que não seja de Deus? Ok? Eu sou criação, ok? De meus pais, que são criação dos seus pais, que são criação dos seus pais, até chegar no nosso primeiro pai, o pai de todos os homens, Adão. E ponto. Por isso que a bênção de Deus repousa sobre a nossa cabeça. Frutificai, multiplicai. Irmão, o que é que eu preciso fazer para a minha igreja frutificar e multiplicar? Não, o que é que você precisa, o que é que você não pode fazer para a igreja deixar de frutificar? O que é que você não pode fazer para a igreja deixar de produzir? Porque frutificar e multiplicar, ponto. Esse é o ponto essencial. Eu não preciso fazer nada. Ela produz por naturalidade. Deus fez para que ela produza. Quando eu produzo, não há nada de inatural nisso. Não há desnaturalização. É desnatural, ok? É incomum quando eu não produzo, porque eu fui feito com a capacidade de produção. Frutificai, multiplicai, e enchei as águas dos mares, multiplique-se as aves sobre a terra. Verso 24, produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies, tudo por ordem, sem anarquia. Deus, pois, fez os animais, observou? Deus dá ordem, mas é Ele quem faz, pelo intermédio da sua boca, por intermédio da sua palavra. Deus, pois, fez os homens, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, tudo certinho. Todos os répteis da terra, quem quer bagunçar é o homem, porque Deus fez tudo certinho. Todos os répteis da terra, segundo as suas espécies, viu Deus que era bom. Agora vem um homem,
verso 26. E disse Deus, façamos. Observou? Gênesis 2:7, e formou Deus. Gente, isso aqui é lindo demais. Deus não deu ordem à terra para que a terra produzisse o homem. Deus deu ordem à terra para que ela brotasse animais. Deus deu ordem aos mares para que os mares produzam os peixes. Mas Deus não deu ordem à terra, produza o homem. Quando foi para criar eu e você, Ele colocou a mão na massa. Nós não somos frutos apenas da palavra de Deus. Nós somos frutos dos dedos de Deus. É claro que isso é uma linguagem antropomórfica, ok? Por isso que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Gente, os mares não produziram peixes segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Eles produzem peixes, é verdade, mas não segundo a sua imagem. O peixe não tem o formato, a imagem de um mar. Os animais não têm o formato, a imagem da terra. Mas nós temos o formato, a imagem, a semelhança do Criador. Porque Deus criou com as suas próprias mãos. Se você tirar um peixe fora do mar, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Simples. Por quê? Porque você tirou do seu habitat. Por quê? Porque o peixe foi criado aonde? No mar. Para o mar. Então ele vive do mar. Senão não é peixe. Simples assim. Se você pegar um animal que tem o mesmo espírito de vida que um peixe, que para Deus é animal, assim como um peixe também é um animal marítimo, mas é um animal. Esse é o mundo animal. Então se você pegar um animal da terra, terreno, e você colocá-lo na água, ele morre afogado. Porque ele não é da água, ele é da terra. Ele banha-se na água, mas volta à terra. Assim como o peixe não é da terra, é da água. Ele pode estar na terra momentaneamente, mas ele volta à água, porque ele é de lá. Moral da história, nós somos da onde? Nós somos de Deus. Se você me tirar de Deus, você me desliga dele. Se você me tirar de Deus, você desconecta-me da minha fonte, da minha energia. Você está entendendo isso? Sabe esse aparelho que eu estou vos falando, esse tablet? Tablet, celular, iPad, iPod, quem pede, quem pode, essas coisas erradas todas? Então, se você desligá-lo da fonte, ele até subsiste. Ele há em si uma carga de resistência, mas é momentâneo. Ele está fardado à falência, à morte. Por quê? Porque ele precisa da fonte. Ele saiu daqui, ele precisa daqui. Se você desligá-lo, desconectá-lo, ele vai deixar de existir. Assim é eu e você. Nós somos de Deus. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa origem. Se formos desconectados de Deus, sabe o que acontece? Não vivemos por muito tempo. Nós fomos gerados em Deus, para a glória de Deus. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Provérbio 27:8, assim como a ave anda fora, vagueando fora do seu ninho, assim é um homem que está longe de Deus. Ele está fora do seu ninho, ok? Ele anda perambulando sobre a terra, porque ele foi criado em Deus, por Deus, para a glória de Deus. E até que ele esteja em Deus, ele não estará em lugar nenhum. Ele vai ser nômade em qualquer lugar que ele estiver, ao menos que ele esteja em Deus, porque ali é a sua habitação. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, tá bom? Se você estiver longe de Deus, é momento de voltar. Deus é sua fonte de esperança, de energia, é ali que você produz, ok? É ali que você é abençoado, em Deus, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixe seu like, dê o seu ok, inscreva-se no canal, divulgue outras pessoas e seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém.